salve a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, 6 de 4 de 2025, 6 de abril de 2025, às 12 horas e 35 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje. Hoje estamos com um trabalho de ensino muito bonito, tá, meu prezado? Não perca essa oportunidade de nós aprendermos do Senhor. Enquanto temos o Espírito de vida, né? Enquanto temos o Espírito de vida, porque depois que morremos não aprendemos mais nada. Que nós levamos, que nós não levamos, fica por aí, né? E nós não conseguimos chegar até onde nós queremos se nós não levarmos a verdade do Senhor, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo. Vamos dizer um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós, né? Somente o Senhor para vencer por nós mesmos, né? O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor, né? Mas graças a Deus que nós deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Então vamos para a leitura. A leitura de hoje, para nós não vou orar para não tomar muito tempo. Hoje eu quero falar sobre a besta, sobre o dragão, sobre a serpente e sobre o Satanás. É o que está reinando sobre a terra. Por isso, meu prezado, muitas vezes você encontra a vida pesada, tudo que se faz, às vezes não prospera, não vai avante, você trabalha, né? Você pensa que às vezes é só sequência do mundo, não é. O mundo está administrado e dominado pelo satanismo, né? Que está sob o poder, sob todo o poder. E a segunda escritura diz que essas feras estão na terra: a besta, o dragão, a serpente, o diabo e o Satanás. São todos reis na face da terra. Muitas vezes você trabalha, você vê, um imposto, fechando agronegócio, fechando uma coisa, fechando as indústrias, isso é o devorador. O devorador já é esse que eu estou falando aqui, né? A besta, o Satanás e tudo a sorte do mal. Então nós vivemos embaixo de uma grande opressão. Só tem um por nós, chamado Jesus Cristo de Nazaré, um rei verdadeiro. Os outros na terra tudo falsos, todos falsos. Não existe um sequer, diz a Bíblia. O Senhor olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Então, meu prezado, é tempo de nós edificarmos com o Senhor, né? Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, vamos ver. Eu quero ver uma das bestas que se levantou do mar. Eu estava no terreiro de casa, nós estávamos, a família inteira, deitada num gramado na porta de casa, e um senhor lia a escritura para nós, chamado Dilson Souto. Ele lia a escritura. Meu pai gostava muito dele, sobrinho de meu pai, gostava muito dele, porque ele lia a escritura e ensinava-nos, né? Então nós ficava à noite, lua clara, nós estava ali do lado de fora de casa, no gramado. Quando a besta se levantou do mar, um dragão se levantou do mar.
Ele dava o tamanho da metade do mundo. Levantou do mar, chiando como uma brasa de fogo, saiu de dentro do mar, deu 7 voltas no mundo e caiu bem lentamente. 7 voltas, lento, demorou uns 15 minutos para ele dar essas 7 voltas no mundo. E caiu no mar novamente. Então muita gente viu isso, mas isso se torna por esquecido e o temor de Deus se acaba. Muita gente viu, isso aconteceu no ano de nesse mês de abril, aconteceu nesse mês que estamos, por isso que eu estou pregando isso. No mês de abril de 1963, no mês de abril, não me lembro o dia, mas sei que foi no mês de abril de 1963, no horário baseado das 7h40 às 8 da noite. Foi mais ou menos nesse horário que nós estávamos. Era cedo ainda, não tinha ido deitar não, estava todo acordado. Então todo mundo viu e todos ficaram atemorizados, com medo de se o mundo estivesse se acabando. Não era. Era o reinado da besta que começava sobre a face da terra, né? A mulher levantava a igreja dela, a igreja de Cristo, e a besta já começava a perseguir, como está no livro de Apocalipse, capítulo 12, né? Mas eu vou ler hoje o 13, né? E a mulher chegando e a besta levantando contra a mulher para tragar o seu filho, né? Aqui em Apocalipse, capítulo 13, está registrado assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder sobre o trono, grande poderio. E vi uma das suas cabeças ferida de morte, e a sua chaga mortal foram curadas, e toda a terra se maravilhou-se após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Interrogação. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para preferir grande coisa blasfêmia, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca a blasfemar contra o Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e do que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, línguas e nações, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está a paciência e a fé dos santos, né? É isso mesmo, né, meu prezado? Se vê. E foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. É o que nós vemos no dia de hoje. Muitas vezes a pessoa até diz ser crente, mas não tem fórmula, não tem testemunho, não tem postura, não tem fórmula de nada. Não é como diz o apóstolo Paulo: ninguém me aquieta porque eu trago no corpo a marca de Cristo Jesus. Então, meu prezado, hoje em dia está difícil ver esta forma, né? Mas o parte é vencido pela besta. Vencido como? Prostrado e adorando.
a besta e a sua imagem. No ano de 1972, 71, 72, por aí, saiu a imagem da besta, que é a televisão, que todos prostraram e adoraram. Ela saiu preto e branco, daí começou a adoração, né? Para cumprir uma dessas palavras que dizem. Existe um simples truque da batata permitido doce que desse o qualquer pessoa pode espírito fazer a imagem, reduzir refluxo, para que a imagem da inflamação besta e a comida falasse voltando e na fizesse garganta. que fosse Essa morta mocinha aqui, ela é uma todos boa os que opção para quem prostrassem tem e problema de adorassem a refluxo, sua imagem. azia, queimação. Então, meu prezado, cumpriu a escritura, porque assim, tudo e adorar todos aqueles que habitam sobre a terra, este cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Ainda que aceitou Jesus, não tem o nome escrito, adorador da besta. O verdadeiro adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. O que diz que adora e adora a outro, adora a besta, ele adora a mentira. Aqui, em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, vamos ler inteiro porque é pequenininho, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali se encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi o trono assentado sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Olha a diferença aqui, não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, até os 1000 anos se acabaram. Este é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Qual a diferença de dois tipos de crente na face da terra? O crente vencido pela besta e o crente que vai reinar com Cristo durante 1000 anos, porque não prostrou, não adorou a besta e nem a sua imagem, não se contaminou. O Cordeiro de Deus é incontaminável, então o crente tem que ser também incontaminável. O contaminado não chega lá, não entra no reino de Deus no primeiro milênio. Vai tirar todo o espírito do erro, o espírito da rebeldia, a limpar a alma dele para depois receber a salvação só da alma. Mas não é de corpo, alma e espírito inteiro, galardão não. Aqui no livro de Santo Profeta Isaías, capítulo 27, vamos ver o que está escrito? Santo Profeta Isaías, capítulo 27. Naquele dia castigará com sua dura espada a grande e forte Leviatã, serpente veloz, ó Leviatã, serpente torturosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, e eu, ó Senhor, guardo a cada momento, regarei para que ninguém me faça dano. De noite e de dia guardarei. E não há indignação em mim, quem me poria
sarça por espinheiro diante de mim? Na guerra? Perguntou o Senhor. Quem poderia sarça diante de mim na guerra? Ou iria contra ele e juntamente os queimaria? Ou quem se apoderarei da minha força? E faça paz comigo, sim, faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará a Israel e encherão de fruta a face do mundo. Porventura feriu ele como os feriu os que feriram? Perguntou o Senhor. Porventura feriu ele os que feriram? Ou matou ele, sim, como matou os que por ele foram mortos? Está vendo? O que adoraram a bestas que foram mortos espiritualmente, né? Com a medida contendeste com ela, quando rejeitaste, ele a atirou com seu vento forte, como no tempo do vento leste. Então ele foi arrebatado para o mal, né? As pessoas que adoraram outro Deus, adoraram outra imagem, né? Aqui, Santo Profeta Isaías, capítulo 27, versículo de 1 a 7. E assim que você começar a usar esse óleo poderoso... Capítulo de 1 a 7, né? Para Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32, versículo... capítulo 32, vamos ler alguns versículos aqui, né? E sucedeu que no ano de 10º do mês, ao primeiro mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhante era o filho do leão entre as nações. Tu foste como um dragão no mares, que feria os teus rios e turbava as águas com os teus pés e sujava os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede e ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti as aves do céu, e se fartarão de ti e todos os animais de toda a terra, e porei a tua carne sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nada regarei com o teu sangue, até os montes, as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, e o sol encobrirei com as nuvens, e a lua não dará o resplendor à sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Está vendo? O exército de
Faraó, a lamentação sobre Faraó, o grande dragão, o exército de Faraó, que ficou preso no fundo do mar, correndo atrás do exército do rebanho de Moisés, tentando destruir o rebanho de Deus da mão de Moisés. E correndo atrás de destruir a doutrina, os preceitos e a lei de Deus, o que era perfeito, levantou contra Deus, correu atrás dele. Este é o dragão que ficou preso no fundo do mar, porque ele estava vivo e a morte não era permitido para ele ainda, não era tempo dele morrer. Deus prendeu, mas ainda não morreu. Tem gente presa no fundo do mar, tem preso embaixo da terra, que levantou na rebelião contra Colé, Datã e Biraã, e tem preso nas nuvens do céu, porque veio para pregar o evangelho e não para cometer débito, pecado, e pecou contra o Senhor. Então, tentaram retornar ao céu, porque era poderoso, Deus deu o poder para ele, Deus vai, não toma mais. Quando tentou voltar ao céu, Deus prendeu nas nuvens, antes de chegar ao céu. Está preso, os anjos. Porque amaram mais o pecado do que a ordem de Deus. Se o Senhor não perdoa os anjos, cuidará que Ele perdoará a ti, meu prezado, se tu não se converter de tal maneira e passar a cumprir com as ordens, com a palavra de Deus, com os mandamentos, estatutos, preceitos de Deus. Se Deus não perdoou os anjos, tem tampouco Ele perdoa algum de nós que rebelaram contra Ele, ou não fizeram o que é da vontade dEle, porque estamos aqui na face da terra, tudo para servir a Deus. Aquilo que não servir a Deus vai servir a besta, o dragão, a serpente, o diabo e Satanás. Mas o que servir a Deus escapa das mãos deles, né? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui no Santo Profeta Jó, abra todas as escrituras comigo, Santo Profeta Jó, capítulo 41. Poderá pescar com o anzol o Leviatã, ou ligará a sua língua com corda? Perguntou a Deus o profeta. Pode pôr a corda no seu nariz, ou com um espinho furará a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para comigo? Não existem pessoas preguiçosas, mas isso é algo que muitos não entendem. Em todo momento somos influenciados por forças ocultas e, acreditando ou não, isso é real. Porventura multiplicará as suas suplicações para comigo? Para contigo? Ou grandamente falará? Pergunta, interrogação. Fará ele o concerto contigo, ou tomará tu por escravo para sempre? Para perguntar. Deus perguntando. Brincará com ele como se for um passarinho, ou prenderá
para a tua menina? Perguntou Deus, né? Quem poderá com o dragão, né? Os teus companheiros farão dele um banquete ou o repartirão entre os negociantes? Perguntou o Senhor, repartirão sobre os negociantes? Encherá a sua pele de gancho ou a sua cabeça de arpeu de pescadores? Põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja e nunca mais tal intentará. Eis que a sua esperança falhará porventura nenhuma da sua vista será derrubada. Também está aí, né? Versículo 9, né? De 1 a 9. Aqui em Jó, no livro de Jó mesmo, né? Jó, capítulo 26, versículo 1 a seguir, né? De 1 a 6. Jó, porém, respondeu e disse-lhe: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Para que preferiste palavras? Interrogação, né? Para que preferiste palavras? E de quem o Espírito que saiu? De que? Pergunta novamente. Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. Até aqui, tá? Versículo 1 a 6. Tá vendo? Os mortos tremem debaixo das águas. Se ele está tremendo, ele não está morto, ele está desligado de Deus, mas ele está em cadeias. Os povos que ficaram presos no exército de Faraó, aqueles da época de Abiú, Datã, Biraã, que levantou contra Moisés, e os anjos que estão presos nas nuvens, estão tudo vivos. Estão vivos, presos, vivos, não está morto não. Deus não permitiu a morte para eles. Permitiu cadeias, está detido. Está detido, esperando o julgamento. Então aqui diz o Senhor que o terror do temor é tão grande que eles estão tremendo, batendo o joelho um no outro, e tremendo. Vai morrer, não morre, não está morto. Eles estão em cadeia porque eles têm débito a pagar diante de Deus e vai ter que chegar vivo. Serão lançados onde o fogo nunca apaga e os seus bichos nunca morrem. A própria pessoa. O fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. A própria pessoa. Condenação eterna. Eternamente. Nunca mais tem o perdão de Deus. Deus não é corrupto para voltar atrás. Deus é de sim, sim e de não, não. Não existe um altíssimo de meio ambiente, de meia palavra. A glória dele não se divide a ninguém. A ordem dele não se divide a ninguém. Quando passa uma ordem, é aqui, ó. Não volta atrás. Meu prezado, são esses os meus pareceres, meu ensino. Espero que sirva de edificação, que todos possamos entender e possamos se consertar com o Senhor e esperar do Senhor a redenção do reino do Senhor, para reinar com Cristo durante o primeiro milênio. Amém?
São esses dois ensinamentos. Eu quero deixar uma bênção para o mundo inteiro, né? Principalmente para Israel e na Palestina, para a Itália, Espanha, Suíça, para a França, para a Inglaterra, para o Portugal, para a Polônia, a Alemanha, para o Japão, para a China, para o Egito, para a Síria, Michele, Indonésia e Paquistão, né? Então, meu prezado, esses países que não conhecem a Deus, para quem tem próstata que não aumentada, conhecem o Evangelho ela bateu de Jesus 21 Cristo, mil. eu quero deixar uma bênção para todos, para que o Senhor possa abençoar ele, revelar a sua graça de salvação para todos, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje e para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.